Salve consumidores! Hoje a gente vai falar sobre a diferença de celulares que tem 4 GB de RAM, 6 GB de RAM, 8 GB de RAM. Será que é exagero? 12 GB de RAM? Vem comigo! A memória RAM é uma parte muito importante do seu celular, computador, tablet, entre outros. Ela é responsável pelo armazenamento de informações necessárias para a execução de aplicativos. Logo, quanto mais memória, maior a capacidade de execução de vários apps e funções ao mesmo tempo. Mas não se esqueça que tem que ter um bom chipset e processador para ajudar nesse conjunto. Não adianta você ter muita memória RAM e não ter lá o hardware para acompanhar ela, não tem um processador, um chipset potente para segurar a onda desse multitarefas, desses vários apps. Mas tem alguns celulares hoje em dia que estão oferecendo muita memória, a exemplo aí do Xiaomi 11T Pro, que é um celular que a gente gosta bem. Ele tem versão de 12 GB de RAM. Será que a gente precisa desse tanto? Bom, eu preparei aqui uma colinha para a gente falar dos perfis dos usuários. Qual é o seu perfil, hein, consumidor? Vamos lá. Aqui eu vou dar o exemplo do Redmi Note 11, que é o que a gente já testou, tem muito vídeo dele no canal. Ele é um celular que tem 4 GB de RAM e 128 de armazenamento. Vamos lá. Para quem que é esse celular? Uso básico. Você vai ter um app de banco, Instagram, Uber, WhatsApp, YouTube e faz ligações. Você que vai comprar um celular da classe do Note 11, você tem que pensar nesse tipo de uso. É o uso que? Básico, né? Que você não fica lá o dia inteiro, você não trabalha pelo celular, você não faz reuniões, você não estuda demais, é um uso básico. Se você vai além desse uso, você tem lá, por exemplo, um app de trabalho, app de empresa, videochamada, alterna com muitas atividades, aí sim, consumidor, vai começar a fazer sentido ter mais do que 4 GB de RAM. E aí vamos pensar nos 6 GB de RAM. Você que pretende fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Você vai usar muitos aplicativos. Você precisa sim ter 6 GB de RAM. Teoricamente, um celular que tem mais memória RAM, ele está mais preparado para durar mais tempo. Porque ao longo da evolução da tecnologia, a gente percebe o seguinte: existem aplicativos que ficam mais pesados, que exigem mais do hardware do seu celular, tem resoluções, tem várias coisas que influem no aumento do consumo de memória RAM. E não é à toa que a quantidade está sempre crescendo. Aí você é aquele usuário hardcore, você vai jogar, você vai trabalhar, você vai estudar, você vai lenhar, você vai moer o celular. Você precisa de um celular que tenha 8 GB de RAM, para ele suportar esse uso todo e para poder chegar um pouco mais longe na durabilidade. Ainda mais se você for jogar aqueles jogos de mundo aberto, Genshin Impact, jogo de construir negócio com aqueles mapas enormes. Aí vai fazer diferença ter mais memória RAM. Deu para sacar, consumidor? Se você não entendeu, não tem problema. Deixa aqui nos comentários qual é a sua dúvida. Você está na dúvida entre 4 e 6, 6 e 8, 8 e 12? Deixa aqui nos comentários, me fale sobre o seu uso. Já escreve, eu vou usar para isso e para aquilo, que eu vou te ajudar a escolher a opção certa para o seu perfil. Agora que você já aprendeu qual celular que é o ideal para você em quantidade de memória RAM, tem mais 2 assuntos que eu quero tratar nesse vídeo. O primeiro deles é a memória RAM extra, memória RAM Plus, na Xiaomi chamado de extensão de memória. Nesse caso, o Android permite que parte da memória de armazenamento seja convertida em memória RAM extra, dando um fôlego para o seu celular. Para usar essa função, basta ter armazenamento sobrando e ativar nas configurações. Essa RAM extra é uma coisa recente que veio com as versões mais novas do Android. Então, se você quer saber se o seu celular é compatível ou não, é o seguinte: você tem um celular mais novo, provavelmente ele tem essa opção. Procure em configurações. Na Xiaomi é muito fácil, você entra em configurações, configurações adicionais e tem lá a opção de extensão de memória. Essa extensão ela é legal, mas nem todos os apps reconhecem essa quantidade extra de memória RAM. Por exemplo, é correto dizer que oficialmente o celular continua com aquela quantidade de memória RAM de fábrica. Essa RAM Plus provavelmente
está presente ali nas funções do sistema operacional, dos apps de sistema e não necessariamente vai te dar mais FPS ou desempenho extra em jogos. Na verdade, até ajuda de uma forma indireta, porque se ele dá um alento ali na memória RAM real, acaba sobrando mais para o seu jogo, né, que você está lá jogando. Sempre vale a pena ativar essa opção de memória RAM Plus. Sempre, sempre, sempre. Por mais que ela não apareça nos números oficiais. Eu vou mostrar um teste para vocês agora de consumo de memória RAM. Eu vou mostrar para vocês como que o celular, mesmo tendo mais memória RAM, quanto mais memória RAM tem, ele gasta mesmo. Vou te mostrar no F3 como é que funciona. Estou aqui com o meu Poco F3 e a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês aqui nas configurações é que essa versão aqui são 8 GB de RAM e 3 GB de RAM Plus, né, de extensão de memória. Para você que não sabe onde que fica a extensão de memória, aqui nas configurações, você vem em configurações adicionais e aqui tem extensão de memória. Tem Xiaomi que libera 2, tem Xiaomi que libera 1. No caso do meu F3 aqui, liberou mais 3 GB de RAM. Agora vamos lá, eu vou limpar aqui, ó, sem nenhum app aberto. E agora eu vou abrir esse Device Info HW aqui, que é o aplicativo que eu vou usar para o nosso teste. Observem aqui que nós temos cerca de 4,4 GB livres, né? Livres para serem usados. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou começar a abrir um tanto de coisa. Bom, vamos lá, hein? Vamos ver aqui, ó. Olha a quantidade de aplicativos abertos. Será que mudou aqui? E olha aqui. Olha a quantidade. A gente consumiu 2 GB de memória abrindo essa pancada de aplicativo. Então tem aplicativo aqui que não tem necessidade de ficar aberto, a gente tem que fechar. Senão como é que faz? Olha aí o prejuízo. Aí você vai e abre um jogo agora, como é que faz? Vai ter menos memória RAM disponível, hein? Então fiquem atentos. Não precisa deixar essa pancada de coisa aberta aí, ó. Vamos fechar. Limpou. Ó, e não voltou tudo. Ó os resquícios aí, tá vendo? Aí você pergunta, ah, mas não tem aplicativo não. Tá voltando a memória RAM ainda, ó. Mas não voltou para aqueles 4,4. E o que tem aberto aqui? Só isso aqui. Tá vendo como que é importante você economizar sua memória RAM? E tomem cuidado com as informações que vocês veem na internet, porque eu tô vendo muito vídeo curto aí falando que você não precisa fechar aplicativo nenhum, que o Android foi feito para ser usado no multitarefas. Não é bem assim, não. Se você abrir 30 aplicativos, além de consumir sua memória RAM, que você viu no exemplo que eu mostrei, é mais coisa para ele processar. Eu não estou dizendo que você tem que ficar paranoico fechando tudo que você não vai usar, mas não precisa ter 30 aplicativos abertos. E outra, tem mais. Se você tem um celular muito potente, estou falando de um celular de R$3.000 para cima, isso vai fazer menos diferença. Agora, se você tem um Note 11, por exemplo, vai fazer muita diferença. Não tenha maus hábitos com seus aplicativos abertos. A gente já falou isso em outros vídeos de dicas, mas mantenha aberto o que você vai usar, pelo menos naquele ciclo de horas próximo ali. Se você não vai usar um aplicativo velho, pô, fecha ele. Não deixa ele gastando sua memória RAM não, tá? A segunda coisa que eu queria falar com você sobre memória RAM, que também é muito importante, é sobre os iPhones, porque eles são uma exceção. A gente já falou muito aqui nos vídeos de iPhone que a Apple não precisa de tanta memória RAM para executar as tarefas. O iOS ele é melhor encaixadinho ali. Eu tenho até uma cola para falar para vocês aqui. Olha só, de quantidade de memória RAM. Começando pelo XR, que é um celular que tem um bom custo-benefício. Você que quer entrar no mundo da Apple, vamos falar sobre ele. Ele tem 3 GB de RAM. O iPhone 11, 4. O 12, 4. Só que na linha 12 ele começa a oferecer 6 GB de RAM nas versões Pro e Pro Max. E no iPhone 13 ele repete a receita. Aí são 4 GB na versão base e 6 na Pro e Pro Max. No iPhone 14 aí mudou a história. Todos têm 6 GB de memória RAM. Na Apple, o iOS precisa de menos memória para manter o sistema fluido. A gente sabe que tudo acaba se encaixando melhor. E a memória rende mais.
Falando de forma simples. Mas como você pôde observar, a Apple também já está aumentando a quantidade de memória RAM. Não é à toa não, porque ela acaba precisando de mais memória. Taxa de atualização de tela que mudou nos iPhones mais novos, então isso pode consumir mais memória. Os apps sendo executados em resoluções maiores, tudo vai ficando mais pesado, então até a própria Apple está aumentando a quantidade de memória RAM. Legal esse exemplo da memória RAM, né? E outra, voltando lá, falando sobre a memória RAM extra, só uma curiosidade aqui antes de encerrar, antigamente isso acontecia muito nos computadores, isso acontece até hoje, que é a famosa memória compartilhada de vídeo. Se você teve um PC com o famoso vídeo on-board daqueles antigos, deixa aqui nos comentários. Mas vamos lá, o que acontecia lá no PC? Ele compartilhava a memória RAM e virava memória de vídeo. E hoje em dia tem sistemas muito avançados de memórias dessa forma compartilhada. A exemplo aí dos Ryzen da série G, né, aquele 5600G, 5700G, que tem placa de vídeo embutida, né, que é esse compartilhamento de memórias. Roda até GTA V. Tem gente que faz muita coisa com essas placas de vídeo on-board, né? E aí, gostou do vídeo? Aprendeu bastante sobre memória RAM? Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você tem aquela dúvida, será que vai dar? Será que não vai dar? Eu vou comprar um iPhone, será que eu preciso de um iPhone desses mais novos? Será que dá para se virar com XR? Qualquer dúvida que você tiver, consumidor, é só deixar aqui nos comentários ou chamar a gente lá no direct do Instagram. Valeu? Não se esqueça do like, se inscreva no canal e falou!